Olá, vamos avançando aqui nos nossos estudos. Nesse encontro nós vamos discorrer a primeira parte do artigo 6 sobre a consciência moral. No último vídeo nós falamos da moralidade das paixões, que podem ser classificadas como boas ou como más. Mas para isso nós também precisamos, para ir fechando todo esse capítulo primeiro, no uso da razão, no uso do livre-arbítrio, nós precisamos entender também como que funciona a consciência moral. A consciência moral é aquela consciência reta, segundo a vontade de Deus, mas é como uma voz que a gente tem no nosso interior, que só a gente escuta, e aqui estão algumas características dessa consciência que nós temos, mas precisamos formar continuamente. Hoje, nesse encontro, nós vamos ver apenas os dois primeiros itens, porque o artigo 6, ele tem vários parágrafos, do 76 até aqui o 94, e então, como não é possível a gente fazer isso num encontro só, nós vamos fazer metade, né? Ainda daquela forma, comentando rapidamente cada parágrafo, o item 1 e o item 2. Como que a consciência julga, né? Como que ela funciona e como que a gente deve formá-la. No outro vídeo, a gente vê o final desse artigo. Vamos lá? Então, o artigo 6 começa com essa definição sobre o que vem a ser a consciência moral. Mas antes, vamos dar aquele pequeno exemplo que nós já nos referimos a ele num desses encontros passados. A consciência, ela, digamos, é assim, nesse exemplo bem simplório, bem simples. Você está num caixa de uma loja. Aí você fez uma compra de, digamos, R$17. Você dá uma nota de R$20 para o caixa. A compra foi 17. O caixa, ou a moça da caixa, tem que te voltar R$3. Você deu uma nota de 20. Mas ela, distraída por algum outro motivo, ao invés dela te voltar R$3, que você sabe que é o troco certo, ela te volta uma nota de R$5. Ou seja, te deu R$2 a mais. Na mesma hora, a sua consciência começa a trabalhar. Será que eu aviso o caixa de que o troco está errado? Você tem que me dar só 3, você está me dando 5, consciência moral. É o certo, é a escolha certa, a escolha do bem. Ou será que eu fico quieto e guardo a nota de R$5, problema do caixa, problema da loja, não estou nem aí, quem não mandou prestar atenção, e aí vai embora com o troco a mais. Pronto, a sua consciência vai ficar te acusando. Você não fez o correto, você errou, você não deveria ter feito isso, você foi desonesto. Você pode até ir brigando com a sua consciência, com essa voz que você tem dentro de você, mas você pode achar até que ganhou da sua voz, da sua consciência, mas você não ganhou. Você, de fato, foi desonesto, porque levou um troco a mais, o que você não deveria ter feito. Consciência agiu, mas você não. Então vamos ler. A consciência moral. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre
a amar e fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. Então, essa é uma definição clássica do que vem a ser a consciência. É uma voz que você tem, né? A gente diz é uma voz, mas é uma lei que Deus inscreve no coração do homem, porque ele sempre é chamado a praticar o bem e a evitar o mal, não cair na tentação do pecado. Então essa voz, ela está aí para ajudar a pessoa a fazer o que é certo e a evitar a todo custo o que é errado. Nem sempre as pessoas ouvem essa consciência moral e acabam praticando o que é errado. Então, o primeiro item, o juízo da consciência. Como é que ela age? Vamos ler. Presente no coração da pessoa, a consciência moral lhe impõe, no momento oportuno, fazer o bem e evitar o mal. Julga, portanto, as escolhas concretas, aprovando as boas e denunciando as más. Atesta a autoridade da verdade referente ao bem supremo, de quem a pessoa humana sente-se atraída e acolhe os mandamentos. Quando escuta a consciência moral, o homem prudente pode ouvir a Deus que fala. Então, ela está aí para julgar entre o que é bom e o que é errado, o que é certo e o que é errado, como nós demos no exemplo inicial. Então, ela vai denunciar quando você tiver uma atitude errada. Não faça isso. No caso aqui, acolher os mandamentos de Deus. Por quê? Porque nós somos vocacionados por Deus a praticar o bem, a procurar a felicidade. E a felicidade, como nós vimos, só existe em Deus. Então, quando a pessoa escuta a sua boa consciência, a gente chama de consciência moral, o homem está ouvindo a Deus. Mesmo que ele ainda seja uma pessoa que não conhece profundamente a Deus, nem Jesus Cristo, mas essa lei está inscrita no coração do homem para que ele seja sempre honesto, para que ele seja direito no seu agir, no seu procedimento, no seu comportamento. Continuando, a consciência moral é um julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai planejar, que está a ponto de executar ou que já praticou. Em tudo que diz e faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que sabe ser justo e correto. Pelo julgamento de sua consciência, o homem percebe e reconhece as prescrições da lei divina. A consciência é uma lei do nosso espírito que ultrapassa nosso espírito, nos faz imposições, significa responsabilidade e dever, temor e esperança. Ela é a mensageira daquele que no mundo da natureza, como no mundo da graça, nos fala veladamente, nos instrui e nos governa. A consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. Esta é uma citação de um autor inglês. Mas o importante aqui é nós vermos que o ato que você está planejando praticar, ou que está a ponto de praticar, ou que já praticou, a consciência sempre está julgando. Por isso que esse item tem esse título aí, o juízo da consciência. A consciência sempre te está direcionando para praticar o que é bom.
Isso se chama consciência moral, para que você seja honesto, direito, justo no seu proceder na sociedade, consigo mesmo e na sociedade, fazendo aquilo que é correto. Você está percebendo, mesmo que veladamente, né? Mas você está seguindo as prescrições da lei divina, que quer o ser humano praticando sempre o bem. Vamos ler. É importante que cada um esteja bastante presente em si mesmo para ouvir e seguir a voz de sua consciência. Esta exigência de interioridade é muito necessária, porque a vida frequentemente nos coloca em situações de afastamento de toda reflexão, exame ou introspecção. Volta à tua consciência, a interroga. Voltai, irmãos, ao vosso interior e em tudo aquilo que fizerdes. Fixai o olhar na testemunha, Deus. A dignidade da pessoa humana implica e exige a retidão da consciência moral. A consciência moral compreende a percepção dos princípios da moralidade, sua aplicação às circunstâncias determinadas por um discernimento prático das razões e dos bens, o juízo feito sobre atos concretos a praticar ou já praticados. A verdade sobre o bem moral, declarada na lei da razão, é reconhecida, prática e concretamente, pelo juízo prudente da consciência. Chamamos de prudente o homem que faz suas opções de acordo com este juízo. Parece também um parágrafo assim meio confuso, mas não, está ainda reforçando, enfatizando o título desse item aí, o juízo da consciência. A consciência, ela julga com essa finalidade de ajudar a pessoa a praticar o bem. De fato que, tanto nos atos a serem praticados ou já praticados, o juízo da consciência vai sempre dizer para a pessoa se ela agiu bem ou agiu mal. Agora, é claro que se há perversão na consciência de uma pessoa, ela vai praticar o mal, mas achando que para ela é o que ela deve fazer, porque é isso que ela precisa, porque é bom, isso aí já é uma perversão. Ela não está ouvindo a sua consciência e, portanto, não é uma consciência moral. É uma consciência, ela é moral, mas o agir da pessoa não segue a consciência moral. Você não vai vencer a sua consciência, você vai apenas tentar subjugá-la, mas não vencê-la, porque ela é como que uma voz independente no seu interior. Agora, mais 2 parágrafos, vamos ler. A consciência permite assumir a responsabilidade dos atos praticados. Se o homem comete o mal, o julgamento justo da consciência pode continuar nele como testemunho da verdade universal do bem e, ao mesmo tempo, da malícia de sua escolha particular. O veredito do juízo de consciência continua sendo um sinal de esperança e misericórdia, atestando a falta cometida. Lembra a necessidade de pedir perdão, de praticar novamente o bem e de cultivar sem cessar a virtude com a graça de Deus. E com isto tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Uma citação da primeira carta de João. O homem tem o direito de agir com consciência e liberdade, a fim de tomar pessoalmente as decisões morais. O homem não pode ser forçado a agir contra a própria consciência.
mas também não há de ser impedido de proceder segundo a consciência, sobretudo em matéria religiosa. Então, nesse parágrafo 1781, nós acabamos de falar. Se a pessoa praticou o mal, você não venceu a sua consciência. Ela continua lá dentro, te lembrando que o que você fez não é certo. Mesmo que você tente se justificar, brigando com a sua consciência, mas você não vai vencê-la. E, inclusive, ela pode até te ajudar, né? Continuando lá dentro, a reflexão sobre o ato mal praticado, a malícia da escolha que você fez, a consciência vai continuar te pedindo para voltar a praticar o bem. Lembra, fica te lembrando, você precisa pedir perdão. Não faz mais isso. O seu proceder não foi correto. A consciência, ela continua, né, tentando te convencer a sempre praticar o bem e a evitar o mal. Então, quando você volta, quando você conhece, isso é conversão. Quando a tua consciência te ajudou a voltar para o que Deus quer, para a vontade de Deus. E nesse outro parágrafo, um assunto muito sério, que é o direito de agir de acordo com a consciência moral, sobretudo em matéria religiosa. Exemplos claríssimos. Por exemplo, se a pessoa é um médico e ele, por convicção religiosa, sabe que não pode praticar, digamos, um aborto, que é errado, que é um crime, que é um infanticídio. Ele tem o direito de não praticar o aborto ou a eutanásia. Ele pode alegar, se ele for empregado de um hospital, de uma instituição, em que ele tem que fazer esse aborto ou praticar essa eutanásia, que são crimes, ele pode dizer ou alegar, né, esse objeto de consciência: não vou praticar, mesmo que eu seja demitido, que eu perca o serviço. Ele não pode ser impedido de proceder segundo a sua consciência moral. Um assunto muito sério isso, né? Os mártires agiram assim. Não vou fazer isso, não vou blasfemar, não vou apostatar, não vou sair, abandonar a minha fé, mesmo sob tortura. É a minha consciência que diz que eu devo proceder de acordo com a minha fé. O item 2 sobre esse artigo, a formação. Como que a gente deve formar a consciência? E isso também muito importante para que cada um de nós possa agir bem. Vamos ver. A consciência deve ser educada, o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos, submetidos a influências negativas e pelo pecado, a preferir seu julgamento próprio e a recusar os ensinamentos autorizados. Então começa por aí. A boa formação da consciência é para que você procure qual é a sabedoria do Criador. É uma consciência bem formada, procurar a verdade, procurar a justiça, segundo os critérios do Criador.
e não sobre o que você está pensando ou tentando se convencer de que é certo. Então, os seres humanos são constantemente, nós sabemos disso, submetidos a tentações, a influências negativas na sociedade, a maus procedimentos, a maus exemplos, e às vezes fica tentado a agir também como essas outras pessoas agem. E se você tem uma consciência bem formada, e essa formação todos têm que procurar, todos têm que procurar. Não basta esperar que tenha uma infusão, né, que caia do céu. Não, essa formação, inclusive aqui nós estamos fazendo isso, né? É uma formação que deve ser oferecida e buscada. Vamos ler. A educação da consciência é uma tarefa de toda a vida. Desde os primeiros anos, alerta a criança para o conhecimento e a prática da lei interior, reconhecida pela consciência moral. Uma educação prudente ensina a virtude, preserva ou cura do medo, do egoísmo e do orgulho, dos sentimentos de culpabilidade e dos movimentos de complacência, nascidos da fraqueza e das faltas humanas. A educação da consciência garante a liberdade e gera a paz do coração. Na formação da consciência, a palavra de Deus é a luz do nosso caminho. É preciso que a assimilemos na fé e na oração e a ponhamos em prática. Devemos também examinar nossa consciência, confrontando-nos com a cruz do Senhor. Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo, ajudados pelo testemunho e pelos conselhos dos outros e guiados pelo ensinamento autorizado da Igreja. Olha quantas dicas aqui para como você deve formar a sua consciência, que é desde criança, desde dentro de casa, depois na catequese infantil, né? Sempre procurando descobrir o que é a verdade, o que é que Deus quer, qual que é o procedimento que Deus recomenda, como a gente vai depois também analisar nos mandamentos, porque são muitas as tentações, né? As faltas humanas que tentam fazer com que a pessoa também caia em suas ciladas, em suas armadilhas. E aqui outra dica importantíssima: a Bíblia, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. A pessoa não pode se limitar, e olha lá que se ainda faz isso, se limitar a ir às missas, ouvir a liturgia da palavra. Não, a oração, a convivência com os evangelhos, com a Sagrada Escritura, a leitura diária, a liturgia diária. Hoje nas redes sociais tem tantas formas da pessoa se formar ou ir se formando dia a dia sobre a sua consciência moral. Como fazer com que você tenha uma consciência sempre reta para ajudar. E o Espírito Santo, Deus, está sempre derramando a sua graça, o seu auxílio para as pessoas que procuram a prática do bem. Assim nós terminamos, né, aqui no parágrafo 1785, você vê como que a gente forma a consciência, quais são as dicas, você pode reler aqui depois, porque ter essa consciência moral bem formada, ela é fundamental para que você esteja sempre nessa intimidade com Deus. Fizemos então a primeira parte, né, desse artigo 6. E agora, no próximo vídeo, vamos terminar, né? Como escolher segundo a consciência, e o problema do juízo errôneo, né? Julgar erradas coisas. Isso também faz parte do nosso estudo aqui, das nossas reflexões. É assim que nós continuamos a refletir sobre o que é a verdade, e a consciência está aqui para nos ajudar nessa intimidade, nessa permanência com Deus em toda a nossa vida. Procedendo assim, estamos no caminho certo, e o caminho é Jesus Cristo. Fique com Deus, e Deus te abençoe.